Geralmente, quem se auto-sabota nem percebe que está fazendo isso. Não se vê como alguém que bloqueia as próprias conquistas, muito menos como alguém que joga contra si mesmo. Na verdade, muitas vezes acredita que está tentando, que está lutando, mas no fundo está sabotando tudo. E o pior, as pessoas não fazem ideia de que podem ser suas maiores inimigas. Não lá fora, aqui dentro. Talvez você já tenha vivido isso. Um sonho que estava prestes a se realizar. E de repente, você travou um caminho claro e do nada, você inventou uma desculpa. Todo mundo te ajudando e mesmo assim, foi você quem puxou o próprio tapete. E se eu te dissesse que o maior obstáculo da sua vida é você mesma? E se for você quem está impedindo as coisas de darem certo? Meu nome é Lucrécia Santana, sou especialista em traumas nos relacionamentos e ajudo pessoas a resgatarem a própria força. E antes de continuar, eu preciso te dizer algo. Se esse vídeo já te fez pensar em alguém ou em você mesma, se inscreve no canal agora. Deixa seu like e compartilha com quem vive repetindo os mesmos ciclos e não entende por quê. Porque hoje você vai entender por que você se sabota e, mais importante, vai descobrir que tem como parar. Então vamos direto ao ponto. Você sonha, deseja, faz planos, começa e desiste. Ou pior, se distrai com outra coisa. Entra num relacionamento confuso, aceita um convite que te afasta da sua meta. E quando percebe, tá tudo bagunçado de novo. Isso é autossabotagem. Não é drama, não é preguiça. É um padrão inconsciente de repetição. É como se você começasse algo importante e na hora de sustentar, continuar, concluir, tudo desandasse. E nem sempre parece sabotagem. Às vezes parece só um dia difícil, uma distração, mas no fim é você saindo do caminho. Ela se disfarça de dúvida, medo, falta de tempo, falta de energia, necessidade de agradar os outros. Ela pode até parecer proteção, mas quase sempre é prisão. Uma prisão que você mesma construiu sem perceber. Agora, presta muita atenção nisso. Esse padrão tem uma origem. Quando você entende de onde vem, começa a enxergar para onde ele te arrasta. E o que você vai ver agora pode explicar muita coisa que você nunca entendeu em você. Você ouviu aí. Esse padrão tem uma origem. E agora eu quero te mostrar de onde ele começa. Porque quem se sabota geralmente não está mal intencionada. Ela não é preguiçosa e na maioria das vezes não faz ideia de que está se atrapalhando. Por trás da autossabotagem existe alguém com medo. Medo de crescer, medo de errar, medo de ser julgada, medo de dar certo e não saber sustentar o sucesso. É como se emocionalmente essa pessoa ainda estivesse presa lá atrás, na infância, na adolescência, num lugar onde tudo era protegido, controlado, decidido por outros. Sabe o que isso gera? Uma dificuldade enorme de entrar de verdade na vida adulta. Porque ser adulta dá trabalho. Exige posicionamento, liberdade e responsabilidade. E aí vem o impasse. A pessoa quer conquistar coisas grandes, mas quer continuar vivendo como se fosse filha da vida, como se ainda tivesse alguém cuidando dos bastidores. Aí tudo vira peso. Pagar contas, tomar decisões, arcar com as escolhas, dizer não, ouvir não. E nesse ponto, muita gente prefere fugir, inventar desculpas, procrastinar ou até arrumar um alguém para assumir a vida por ela. E essa fuga nem sempre é consciente. Ela pode vir em forma de relações
onde a pessoa vira dependente, ou em vícios mais sutis. Agradar demais, se esconder atrás do outro, virar a boazinha. Tudo isso por uma razão simples. Ela ainda não acredita que consegue lidar com a vida como ela é. Mas quando você entende isso, percebe que a autossabotagem não é o problema, é só o sintoma. Você entendeu que a autossabotagem é só o sintoma. Agora, deixa eu te mostrar como esse sintoma vira um ciclo, um looping que parece inofensivo no começo, mas que com o tempo suga sua força, sua autoestima e sua vontade de tentar de novo. Funciona mais ou menos assim: a pessoa começa um projeto, um plano, uma relação e sente um entusiasmo, vontade, esperança, mas conforme vai se aproximando do que quer, começa a inventar desculpas, começa a duvidar, começa a se afastar. E aí, quando aquilo que ela queria desanda, sabe o que acontece? Ela sente culpa. Aquela culpa que aperta o peito e diz: tá vendo? Você não dá conta, você nunca termina nada e sempre você estraga tudo. Mas ao invés de usar essa dor para crescer, ela se afunda mais. E para aliviar a culpa, o cérebro faz o quê? Procura um culpado fora. A culpa vira justificativa. Foi meu chefe que me pressionou demais. Foi meu parceiro que não me apoiou. Foi o tempo que não ajudou. Foi a vida que não colaborou. E assim, a responsabilidade vai sendo empurrada para fora. E junto com ela, vai a chance de mudar. A pessoa volta para a estaca zero e começa tudo de novo. Nova ideia, nova esperança, nova tentativa e o ciclo se repete. Esse é o ciclo vicioso da autossabotagem. E o mais perigoso é que quanto mais você repete, mais você acredita que esse é o seu jeito. Mas não é. Quando você escolhe olhar de verdade para esse padrão, sem se julgar, sem se esconder, muita coisa começa a mudar. E quando você escolhe olhar de verdade para esse padrão, as coisas começam a mudar. E aqui vai a primeira verdade que precisa entrar no seu coração. Existe cura, existe saída e não. Você não é esse ciclo. Autossabotagem não é defeito de caráter, não é falta de força e definitivamente não é sua essência. Ela é um mecanismo que você aprendeu para lidar com coisas que na época você não sabia como enfrentar. Talvez você ainda fosse criança ou estava tentando se proteger emocionalmente de algo muito maior que você. Só que esse mecanismo ficou. E hoje ele te atrapalha. Mas você não precisa mais dele. Você já cresceu. Você já tem outras formas de lidar com a vida, mesmo que ainda não tenha aprendido a usá-las. E é aí que tudo começa a mudar quando você assume que quer sair da zona de conforto emocional. Quando você aceita que vai errar no processo, mas vai continuar mesmo assim. Quando você percebe que amadurecer é libertador, não um castigo. Crescer exige coragem, mas continuar se sabotando custa muito mais. E sabe o que eu aprendi? Que todo mundo que decide encarar esse caminho não só melhora os resultados na vida prática, mas também reconstrói a relação consigo mesma. E isso não tem preço. Reconstruir a relação com você mesma é isso que muda tudo. Porque quando você para de se sabotar, você começa a se respeitar. Pode parecer pouco agora, mas esse é o tipo de passo que muda o rumo da sua história. Talvez você esteja se perguntando: e o que eu faço com tudo isso? Simples. Começa a se reconhecendo nesse processo. Perceba os momentos em que você mesmo se atrapalha e se trate como alguém que mereça avançar. Não precisa acertar tudo, mas precisa continuar. E se esse vídeo mexeu com você, é porque você já começou. Agora, continuar é
é o que realmente transforma. Aqui na descrição tem um link especialmente para você que sabe o quanto continuar sozinha é difícil e está pronta para crescer quando vencer a autossabotagem. Então, clica agora no link. É claro, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você não precisa mais repetir a mesma história. Tem um novo caminho e ele começa quando você decide continuar. Um super beijo!